Uma salva de palmas para o professor Alexandre Freire Duarte. Bem-vindo. Boa noite, eu peço imensa desculpa pelo atraso. Acho que se pode contar por um número de dedos de uma mão em que eu cheguei atrasado a algum sítio. Mas hoje vinha de Viena e não estou familiarizado com o percurso. E cheguei a Ponte Lima, em vez de virar para Braga, virei para Valência. Já não deu para fazer grande coisa. Não é o primeiro a ter esse contratempo, mas bem-vindo. Obrigado. Professor, posso tratá-lo por professor? Foi assim que por o conheci. Alexandre, por professor. Professor Alexandre. Quem é o professor Alexandre Freire Duarte? Sou pai de um menino de 3 anos. É a primeira coisa importante na minha vida agora, acima de tudo mais. Sou esposo, evidentemente, sou cristão leigo, professor na Faculdade de Teologia. Sou natural da Praia de Angeiras, em Labra, família de pescadores, mas termino na minha apresentação com aquilo com que comecei. Neste momento eu sou o papá Sandy, o papá Alexandre, que o meu filho não consegue dizer Alexandre, chama-me Sandy. É a minha vida neste momento, é a minha vida. Padre Marcelino. Eu conheci o professor, como já partilhei com a Assembleia, com os participantes, conheci o professor num seminário teológico sobre temas de espiritualidade cristã, temas de espiritualidade oriental, e foi magnífico ter participado, porque, tendo eu já feito a formação teológica, já o tinha feito, isto foi uma formação posterior, foi uma riqueza muito grande e que transformou, de facto, a minha vida, em algum sentido, conhecendo estas partilhas que recebemos do professor e que exploramos ao longo desse seminário, ao longo desse semestre. De forma que, ao pensarmos esta nossa jornada de pastoral sobre a oração, foi logo imediata a necessidade de nós trazermos aqui, de uma forma simples, em diálogo, mas trazermos aqui também esta parte oriental, este pulmão oriental, como o Papa João Paulo II também referiu. O que é este pulmão oriental? Como é que nós podemos dizer que existe uma espiritualidade cristã oriental? Nós só podemos, como devemos dizer, Padre Marcelino, como sabe muito bem, é uma espiritualidade muito marcada por um conjunto de traços característicos bastante diferentes daquilo que nós, no Ocidente europeu e depois no Ocidente civilizado pelos europeus, conhecemos. Devido a todo um conjunto de vicissitudes, de percursos históricos mais ou menos atribulados, não marcados pelo sucesso, como nós no Ocidente até bem relativamente curto tempo, mas marcados por um período de grande perseguição, por um conjunto de movimentos ligados àquilo que hoje nós chamamos o Islão. Foi sempre um conjunto de pessoas que se viram na necessidade de sobreviverem no meio de circunstâncias muito adversas. E isso fez com que toda uma dimensão mais voltada para a concretização no presente daquilo que é a realidade da vida eterna se tornasse muito mais patente do que aquilo que nós no Ocidente estamos acostumados. Outro aspecto mais corriqueiro, mas não menos perceptível, é a grande ligação que existe entre a espiritualidade oriental e aquilo que nós chamamos, vamos dizer, o Estado, os Estados. Não há uma espiritualidade oriental que seja uniforme, como nós temos relativamente na Europa Ocidental. A espiritualidade de um português é relativamente semelhante à espiritualidade de um francês, de um italiano, com a sensibilidade latina que nós temos. Mas como no Oriente, as igrejas do Oriente são igrejas sem um governo centralizado, são igrejas que nós chamamos cabeças próprias, autocéfalas. Existe a Igreja Ortodoxa na Romênia, a Igreja Ortodoxa na Geórgia, a Igreja Ortodoxa na Rússia. São muito marcadas pela história, não só desses países, mas também da ligação íntima entre a Igreja e esse Estado. Não há na Igreja Ortodoxa a noção que nós temos no Ocidente, que foi muito bem valorizado no Segundo Concílio do Vaticano, de uma separação entre a Igreja e o Estado. As igrejas ortodoxas entendem
que dentro do Estado existe a Igreja e a política. Não há uma oposição entre Igreja e Estado. Existe uma relação, porventura, que se pretende que seja de harmonia entre a Igreja e a política dentro do mesmo Estado. Esta é uma diferença de facto fundamental que ajuda também a compreender, às vezes nas notícias, quando vemos as notícias e falam das igrejas do Oriente, as igrejas cristãs, e essa diferença que é uma igreja que existe na Rússia, sendo uma igreja cristã, tem diferenças, por exemplo, uma igreja da Ucrânia, não é? E Tem. nestes conflitos vemos o papel que a igreja tem, que nos parece, para nós, que temos outra maneira de ver as coisas nos dias de hoje, parece-nos aqui alguma confusão, mas de facto explica-se por essa razão. Explica-se. E nós recentemente, a ver o suceder de um conflito que nós talvez aqui em Portugal não tenhamos muita percepção, entre a Igreja Autocéfala da Ucrânia e a Igreja Autocéfala da Rússia. Porque até determinado momento, como sabemos, até a década de 90, a Ucrânia foi ocupada, era parte da União Soviética. Quando houve desmembramento da União Soviética, a Igreja na Ucrânia continuou a fazer parte da Igreja russa e recentemente começou a querer se separar da Igreja autocéfala russa, aproximando-se da Igreja do Patriarcado de Constantinopla, com todos os problemas, lá está, políticos, da política ligada à Igreja, que para nós parecem muito estranhos, mas em que os líderes ortodoxos russos são apoiados pela política russa como um meio de se imiscuírem ainda na pretensão da Igreja Ortodoxa Ucraniana de se afastar da esfera de, vamos dizer, de influência russa. Sim. E, sabendo então dessa diversidade, tomando consciência dela, podemos nós definir algumas linhas gerais da espiritualidade cristã ou da espiritualidade do Oriente cristão. O professor pode dar-nos assim algumas dessas linhas que sejam mais ou menos comuns? É possível. É possível. Mesmo no meio desta diversidade que existe, há todo um conjunto de traços que são não só comuns, mas essenciais a todos. Eu teria que começar por dizer que é uma espiritualidade, e regressando a algo que eu disse, em que as pessoas têm a nítida percepção de que a dimensão do divino não está separada do cotidiano das nossas vidas. O cotidiano, o dia-a-dia das nossas vidas, para os nossos irmãos ortodoxos, está prenhe, está grávido de Deus. É necessário apurar a nossa sensibilidade, dizem os nossos irmãos ortodoxos, para sermos capazes de nos apercebermos que Deus não está mais afastado de nós do que o nosso coração. Deus está presente no cotidiano, desde o lavar os dentes até às celebrações litúrgicas, que são um outro aspecto muito curioso e essencial para todas as tradições ortodoxas, que são a tentativa de reproduzir na Assembleia humana aquilo que é a Assembleia litúrgica no céu. A grande festividade, a grande beleza, a riqueza do património da iconografia, em que as pessoas não estão normalmente sentadas, mas andam de um lado para o outro, a circular no meio dos templos. Os próprios templos que têm uma configuração não geralmente em forma de cruz, mas em forma de um octógono, uma figura semelhante, vamos dizer, aos semáforos, ao stop. Eu creio que não estou enganado, os stops são octógonos, sim senhora, semelhante a um octógono, para simbolizar esta circularidade em que as pessoas são convidadas na própria liturgia a irem visitar os santos que estão representados nos ícones, de um lado, do outro. Toda a envolvência faz sentir que toda a existência cristã no dia-a-dia é vivida em comunhão com aqueles que já estão do outro lado. Não mortos, mas vivíssimos. Isto também é um património cristão comum no Ocidente. Nós temos a ideia de que quando alguém faleceu fica morta. Não, fica mais viva do que nunca. Fica vivíssima. Só que às vezes esquecemos-nos disso. Os santos são uma família distante, só evocados de tantos em tantos quando há alguma necessidade. Para os nossos irmãos ortodoxos, os santos são tão reais como a pessoa que está sentada ao meu lado.
quando eu estou a preparar-me para entrar para uma liturgia, depois quando eu estou na própria liturgia. Outro aspecto que é muito importante, e com isto eu terminava os 3 aspectos mais decisivos, é a doutrina que nós no Ocidente dizemos por santificação, dizemos por filiação divina, dizemos por crescimento moral, por crescimento espiritual, mas que no Oriente eles falam de divinização. É uma palavra que nós no Ocidente não valorizamos. Temos medo. Isso foi tremendo para mim quando o professor falou, explicando isso, quando eu compreendi isso. Tremendo pelo assombro, pela alegria de ouvir isso e também pela verdade que isso traz. E eu tinha medo, já quando participei na formação, no curso, eu já era padre, foi em 2013, como eu disse, mas eu tinha medo de falar, de partilhar essa ideia, porque parecia uma heresia. Mas atenção, eu tinha medo porque a minha formação estava mal feita por mim, claramente. Mas eu tinha receio de falar nisso e fiquei liberto a partir daí. E eu tive mais à vontade, quando compreendi esta realidade, nas homilias, nas reflexões, nas partilhas que faço, falar de que nós estamos no nosso caminho é para nos tornarmos Deus, é para a nossa divinização. Sim, é um facto. Nós no Ocidente perdemos esta palavra por um suceder de receios teológicos que foram sendo acumulados ao longo do tempo. Começamos a substituir com outro conjunto de palavras ou expressões, mas que são muito mais débeis do que dizer aquilo que está escrito, por exemplo, em 2 Pedro 1,4. Nós somos participantes da vida de Deus. A divinização é sermos aquilo que Deus é. E Deus é amor. Ou seja, não é tornarmos omnipotentes, omnipresentes e omniscientes. É tornarmos em amor. Não é tornarmos em pessoas capazes de amar. É tornarmos pessoas em que todo o nosso ser é movido pelo amor, para o amor e para a promoção do amor nos demais. Quando nós explicamos isto, as pessoas entendem. E eu acredito que é fascinante compreendermos que o cristianismo é a única religião que apresenta que a meta definitiva da humanidade é uma comunhão de vida com o próprio Deus. Por exemplo, falei há pouco do Islão. É absolutamente impossível que eles apresentem a meta definitiva da humanidade como uma comunhão com Alá. É por isso que o paraíso do Islão tem que ser muito colorido em muitos outros aspectos. Enquanto que para nós é a possibilidade de comungarmos da vida eterna de Deus numa dança e numa celebração festiva com as próprias 3 pessoas da Trindade e com todas as outras pessoas que estão vivíssimas em Deus, para um muçulmano o máximo que se pode aspirar é este paraíso das delícias terrestres que estão providas na Terra. Vamos dizer assim. Sim, de facto é fascinante. Esta ideia, gostaria de explorar um bocadinho mais, a ideia que o professor referiu, que quando morremos não, estamos mais vivos do que nunca, estamos vivíssimos. Porque é que nós colocamos tanta força na morte e esquecemos que, de facto, nós somos ressuscitados? Nós somos ressuscitados pelo batismo e a nossa meta é a ressurreição. Como eu dizia aqui, alguns dos que participam já de alguns anos lembram-se da brincadeira que fazia convosco. Nós somos homens e mulheres ressuscitados, não é? Não somos nem resignados, nem revoltados. Somos ressuscitados. Mas a verdade é que as nossas liturgias, até a própria liturgia Ezequiel, parece que nos carrega de preto, carrega-nos... Eu não estou contra o luto, mas estou a dizer, carrega-nos com aquilo que é sombrio da morte e não nos traz a força da vida. Será um problema da nossa formação, das nossas liturgias? Como é que nós não conseguimos passar essa imagem tão bela de que nós, ao morrer, nos tornamos vivíssimos? A espiritualidade ortodoxa e a maneira de viver a ortodoxia, também dos pontos de vista litúrgico, pode apontar algo para aquilo que é um caminho de tentar compreender isto que falou o padre Marcelino. Nós, católicos, somos pessoas de Sexta-feira Santa. Nós não somos pessoas de Domingo da Ressurreição. Vamos às nossas igrejas.
as próprias representações do Cristo é o crucificado. Em geral. Não é o ressuscitado. Em geral. Nós esquecemos que se a cruz tivesse sido o fim, e se o sepulcro não tivesse ficado vazio pedagogicamente por vontade de Deus, nós hoje não tínhamos o cristianismo. Mas nós devemos ser pessoas dos sinos a tocar a repique de domingo de Páscoa. Os nossos irmãos orientais não representam o Cristo a sofrer na cruz. Representam Cristo já na cruz ressuscitado. Toda a imaginação que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, seja pela catequese, seja pelo contacto, pelas tradições religiosas familiares, seja pela imagética que está presente nas nossas igrejas, seja pelas nossas homilias, seja pelas aulas de teologia, e eu aqui faço a minha culpa, nós acentuamos muito mais o aspecto de que a salvação foi operada pelo sofrimento e pela morte, do que pelo amor ressuscitador e que não fica sepultado. Porque é impossível sepultar o amor. Nós teríamos que repensar muito seriamente o que é que poderíamos fazer acerca disto. Como é que podíamos trazer a percepção do ressuscitado para o nosso cotidiano? Nós estamos, por vezes, demasiado agarrados ainda também ao Cristo histórico, que é importantíssimo, mas não nos esqueçamos que São Paulo diz, esse é importante, mas agora o que conta é o ressuscitado, que é o único que existe. O único Cristo com que nós nos podemos relacionar, pessoalmente e de modo deliberado, é o ressuscitado. E quando nós nos apercebemos que já estamos ressuscitados, e ainda bem que o Padre Marcelino já foi passando esta mensagem para vocês ao longo do tempo, toda a perspectiva da nossa vida acerca da morte muda. A morte não é o fim, é um novo nascimento. A morte é a parteira que nos coloca nos braços de Deus. A morte, eu não digo mãe, mas é quase aquela que nos dá a luz. É um parto o momento da morte. E se nós fôssemos ao longo da nossa vida passando esta mensagem de que a morte é algo tão natural como beber um copo de água, embora nós saibamos que os santos muitas vezes disseram muero porque não muero, morro porque não morro, mas chegavam à porta da morte e depois babavam, choravam baba e ranho porque estavam a morrer, nós não sabemos como é que vai ser a nossa aproximação da morte. Mas talvez tivéssemos uma outra perspectiva da morte, não como algo de ameaçador, mas como algo de uma oportunidade de também na morte nós nos darmos aos demais. Se toda a vida cristã é para os demais, a morte também não deve ser vivida para mim mesmo. É para felicitar e comungar com os demais e dar algo aos demais. Talvez isto mudasse com o tempo. A catequese tem que mudar, as aulas de teologia têm que mudar, as homilias têm que mudar. Eu já ontem os mandei beber água. E o professor diz que a morte é natural como beber um copo de água. Estão a ver? Que bate tudo certo. De facto, essa não importância. Ensaiámos nada. Não ensaiámos. Santo Agostinho diz, eu estou a ler aqui um livro também muito belo, que depois foi, entretanto, traduzido, de Thomas Spidlick, que há pouco também já partilhei, que foi aquele autor que nos acompanhou nesta formação. Mas, a este propósito, acho que vale a pena também ler aqui um pequeno texto e pedir ao professor para comentar. Santo Agostinho diz que a necessidade de rezar existe por causa da nossa debilidade, como consequência do pecado. Somos tão débeis que por nós próprios nada podemos fazer. Creio que vem a propósito, Santo Agostinho representa aqui esta nossa dimensão ocidental, se quisermos, não é? Nós rezamos por causa da nossa debilidade, como consequência do pecado. Os autores orientais insistem mais noutro aspecto. Caso existíssemos sem pecado, rezaríamos ainda mais. Sim, é. Eu nesse aspecto sou completamente oriental. A oração é a respiração do Espírito. A oração é o ADN da nossa existência. Entenda-se o que é que nós queremos dizer por oração. É um diálogo espontâneo com Deus. É diferente entre rezar e orar. Rezar vem do latim recitare, ou recitare, ou recitare. Quer dizer,
utilizar palavras de outros para me dirigir a Deus. Eu, porventura, posso estar afogado em emoções muito pesadas e não conseguir falar a Deus com espontaneidade. Então vou-me servir de uma oração de alguém que já tem o crivo da veracidade das palavras desse alguém por ter sido utilizado durante muito tempo e posso utilizar. Mas se nós queremos ter uma relação espontânea com Deus e com Jesus Cristo ressuscitado, é conversar com Ele. Eu não vou falar com a minha esposa, quando é necessário falar alguma coisa importante, com um texto preparado por alguém que já morreu há 200 anos. Era bonito que assim fosse. A minha esposa tratava-me mal. A minha esposa, então o que é isso? Isto já não se pensa assim. Mas entenda-se isto, não estou a dizer não se reze. Reze-se. E nem eu, por exemplo, nas liturgias eucarísticas, nós temos que rezar para que possamos estar a dizer as mesmas palavras do que os outros. E não só. Mas a oração para os nossos irmãos orientais e também para nós católicos é desenvolver um espírito de espontaneidade numa relação de diálogo com Deus, em que Deus fala e que nós falamos. E não falamos porque somos necessitados de algo que Deus nos queira dar. Deus já nos deu tudo. A gente esqueceu-se disso. Já deu tudo que tem para dar. E está continuamente a dar tudo. E a verdadeira oração, isto vai ficar aqui um segredo. A verdadeira oração só começa quando nós descobrimos que Deus não tem nada para dar além dele mesmo. Mas a maior parte das pessoas, quando descobre que Deus não tem nada para dar-nos além do amor, abandona a oração. Mas é aí que a oração começa verdadeiramente. Quando eu vou para a oração falar com Deus, não por causa daquilo que Ele tem para me dar, mas por Ele mesmo. Eu quando falo com a minha esposa e tenho palavras de amor, não é para que ela me dê alguma coisa depois em troca. Ai, não sei. Garanto que não é, porque ela não me dá, que ela é finória. Ela é finória. Ela, tu estás aí com água no bico, queres aí qualquer coisa. Ela é esperta. É de Cossorado, aqui de terra boa, terra gente boa, aqui de Cossorado, de Barcelos, ela é finória. Não, eu vou falar com a minha esposa porque a amo. Mesmo que ela não tenha nada para me dar. Portanto, o cardeal Speedley, que me deu um curso, ele já faleceu, entretanto, como o padre Marcelino sabe, deu-me um curso, salientava muito este aspecto. Mesmo que não tivesse havido pecado, nós não só continuaríamos a orar, mas orávamos mais. Porque o pecado, permitam-me dizer isto, que é fruto do nosso egoísmo, está continuamente a dizer-nos, não ores, não te entregues à oração. Tu não tens dignidade para te apresentar tal como és diante de Deus. Tem vergonha. Não vais falar que Ele não te aceita. O pecado é o que nos afasta da oração. O pecado é aquilo que dentro de nós nos impede de ser felizes. E que neste caso concreto da oração, está sempre a dizer, não percas tempo com isso. Olha, tu não tens tempo para isso. Mas depois nós temos tempo para ir passear o cão. Ou para ver um jogo de futebol. Ou passar 20 minutos a passar o fio dental nos dentes. Mas a oração não. E agora vejamos outra coisa. Com que entusiasmo é que nós vamos para a oração? A palavra entusiasmo é uma palavra muito curiosa. Quer dizer, estar cheio de Deus. A palavra entusiasmo quer dizer estar cheio de Deus. Com que oração? Com que entusiasmo é que vamos para a oração? Eu acho que nós às vezes mais com mais entusiasmo fazer as compras lá para casa do que para a oração. Até vamos, se calhar, com mais entusiasmo lavar o carro e aspirar o carro do que para a oração. Um dos grandes problemas na igreja, e na nossa igreja, é que nós somos aborrecidos. Somos aborrecidos. Somos aborrecidos. Nós não. Não, vocês não. Os outros. Eu estou a falar. Os que não vieram, os que não estão cá. Os que não estão cá. Vocês sois a nata das natas. Exatamente. E os que nos acompanham a partir do Zoom. Mas nós somos às vezes aborrecidos. Nós, de facto, colocamos esse peso. É interessante, como o professor disse, que é o pecado que nos diz para nós não rezarmos. E às vezes nós pensamos, quando nos achamos indignos diante de Deus, toda essa atitude que nos destrói interiormente, pensamos que isto é positivo, que é uma inspiração,
E isto é diabólico, vamos dizer assim, demoníaco. É diabólico no sentido que nos separa da verdade, Exato. da leitura que Deus tem de mim. Deus não confunde o Alexandre em nenhuma circunstância com aquilo que o Alexandre faz. Deus poderá gostar que o Alexandre não faça algumas coisas, mas eu sei e serei sempre para Deus um filho predileto. Deus não está a contabilizar os meus pecados. Eu não sei como é que é a prática do cântico litúrgico aqui na Diocese de Braga, mas na Diocese do Porto ainda é muito comum ouvirmos aquela música Senhor, eu nada valho. Deus na cruz mostra que cada um de nós, para Ele, vale mais do que Ele mesmo. A cruz é o sinal que Deus ama-me a mim, com todas as minhas debilidades, mais do que ao próprio Filho. Eu tenho um valor infinito para Deus. Se eu for a um banco e pedir 5 euros para abrir um negócio, em primeiro lugar, eles perguntam-me que tipo de negócio é que o senhor vai abrir com 5 euros. Se for para jogar matraquilhos ou qualquer coisa do género, não sei. Mas é capaz de dizer que não. Mas Deus, em cada um de nós, depositou uma confiança infinita, depositou todo o dinheiro do mundo. Se quisermos, tudo aquilo que Ele é. Deus, contra Ele mesmo, permitam-me dizer isto, apostou em nós. Apostou na Joana, apostou no Pedro, apostou na Carlota Joaquina, até no próprio Cristiano Ronaldo. Apostou. E eu aposto em ti. Tu, para mim, tens um valor infinito. Infinito. E, ao contrário do que nós pensamos, a humildade não é pensar que eu sou menos do que aquilo que eu sou. A humildade é não pensar muito em mim, que é uma coisa completamente diferente. Nós pensamos que a humildade é pensar menos de mim. Não, a humildade é não pensar muito em mim. É estar mais preocupado com os demais do que comigo. Mas ainda consideramos que quanto mais nos baixarmos, no sentido de humilhação, melhor estamos na relação com Deus. Mas a humildade não é humilhação. A humildade é a verdade, disse um místico do século XIV, depois reproduzido por Teresa de Ávila. A humildade é sermos aquilo que nós somos, é a Joana ser a Joana, é o Carlos ser o Carlos. Cristo veio salvar, não de coisas exteriores a mim, mas veio salvar a Joana do egoísmo da Joana. Veio salvar o Alexandre do egoísmo do Alexandre. E nós ainda não entendemos isto. O maior inimigo do Alexandre é o meu egoísmo. Aquilo que os nossos irmãos orientais chamam a filautia. É uma palavra que traduzida quer dizer o amor desordenado por mim mesmo. Contra mim mesmo. Eu chego a um ponto de me amar de um modo tão desordenado que as outras pessoas não são pessoas, são coisas. E chegamos ao cúmulo de haver pessoas que dizem isto, que é saudável para elas não só espezinhar os outros, mas ter prazer em espezinhar os outros. Já estamos a chegar a este ponto. Já estamos a chegar a este ponto. A humildade é salutar, porque para Deus sobe-se descendo-se. Para Deus, o caminho para as alturas é encarnar nos sítios e nas pessoas que mais necessitam da nossa ajuda. É sermos o último de todos para podermos ajudar de todos. Porque se estivermos a meio do caminho, os que estão atrás nós não os vemos. É como quem faz uma peregrinação em grupo. A que ritmo é que nós temos que ir para fazermos uma peregrinação em grupo? Ao ritmo do mais rápido ou ao ritmo do mais lento? Pois é. O único poder da Igreja é o poder de servir. É o poder de amar. E para podermos amar a todos, temos que ser o último de todos. No sentido de estarmos disponibilizados para o amar. Não fazer de mim o centro das atenções, mas fazer da Carlota, do João, da Joana, mais importante do que eu. A humildade é o maior poder. Há mais poder em ser humilde do que em aparecer, do que buscar o prestígio e o vedetismo. Procurar o vedetismo e o prestígio, basta marcar um golo e pôr-se a fazer assim, ou qualquer coisa do género. Mas aquele que trabalhou durante 20 minutos para criar uma jogada que a pessoa pudesse marcar o golo, se calhar ninguém lembra-se dele. É como os casais, quando estão a falar,
há sempre um que diz, cala-te, está calado. E não deixa o outro falar, para se mostrar. Não. A humildade é o maior poder que nós temos. Cristo na cruz mostra que a humildade é o maior poder. Cristo desarmado diz que o único poder que Deus tem é o poder do amor. Não há outro. E há coisas que o amor não pode fazer. Uma delas é ser prepotente e arrogante. Portanto, quando o egoísmo nos diz, olha, tu és indigno, humilha-te mais, estamos a afastar de Deus. Aproximemo-nos de Deus com aquele termo evangélico muito conhecido pelos nossos padres orientais, os nossos irmãos orientais, que é parresia. Ousadia, atrevimento. Atrevimento. E eu acho que Deus deve se deliciar quando nós brincamos com Ele. E quando nos aproximamos com Ele, com este espírito de uma criança que brinca com o pai, que abraça o pai, e que agarra as pernas do pai, e que puxa as bochechas. Mas às vezes nós não temos esta proximidade com Deus. Não temos. Padre Marcelino, de facto, não temos. Tendo presente esta diversidade, de qualquer forma, poderíamos apresentar aqui alguns representantes, sem ser exclusivo, mas pedia-lhe que nos desse a conhecer. Porventura, alguns nomes serão desconhecidos de todos nós. Quais são, assim, 2, 3, 4 representantes e algumas pinceladas sobre as suas vidas, sobre aquilo que eles nos transmitem sobre a espiritualidade oriental, de alguns padres que já referiu? Muito bem, Padre. Sem preocupação de escolher os melhores, mas alguns. Vou tentar ficar pelos melhores. Que é para ficar, muito bem. Para ficarmos todos ao nosso nível. Ao vosso nível, ao evidentemente. Nosso nível. Não ao meu, mas ao vosso. Olha, eu começava por falar de um senhor chamado Isaac de Nínive. Século VIII. Século VII. Século VI, século VII, século VIII. Um grande mestre, talvez um dos maiores místicos cristãos de sempre. Místicos no sentido correto da palavra. Alguém que tinha uma experiência consciente com Deus. Não é aquelas pessoas que flutuam ou que levitam ou que estão em 2 sítios ao mesmo tempo. Hoje com as televisões há pessoas que estão em todas as casas ao mesmo tempo. A ideia fundamental dele, um pouco recuperando aquilo que eu falava acerca da humildade, é que a humildade é o carro de fogo para chegarmos a Deus. A humildade é deixarmos crucificar com Cristo e estar na cruz sorridente para podermos começar a ver desde a cruz a realidade, tal como eu vos disse, cheia de Cristo, cheia de Deus. Isto subir à cruz com um sorriso nos lábios é complicado. Até estar perto da cruz às vezes é difícil. Nós fugimos da cruz. Quando fugimos das consequências do amor, estamos a fugir da cruz. Mas ele diz que a única maneira de nós vermos a realidade da maneira verdadeira é colocando-nos com Cristo na cruz. Com Cristo já ressuscitado. Com Cristo na cruz. Com Cristo que está a manifestar o seu amor louco por todos nós. Esta noção de amor louco. Nós às vezes não utilizamos esta expressão. Pensamos que estamos a insultar Deus chamando-lhe louco. Mas a tradição cristã fala do amor louco de Deus. Só um Deus louco, deixem-me dizer isto, só um Deus louco é que se fez menino. Se é um Deus louco de amor por nós, é que aceitou passar o que passou na cruz. Louco no sentido de amor. E a loucura no amor é a maior sanidade mental. Eu nunca sou mais saudável do ponto de vista mental quando amo e estou a amar. Primeiro autor. Segundo autor, um senhor chamado Simeão, o Novo Teólogo. Passou ali finais do século X, inícios do século XI. Muito famoso porque deu a ideia, que é muito importante para os nossos irmãos orientais, que a experiência do Espírito Santo é sensível. Que quando nós fazemos a experiência da vida do Espírito em nós apercebemos disso também pelos nossos sentidos. Quando eu estou apaixonado por alguém, fico corado, o coração começa a bater, porventura começa a sentir borboletas no estômago.
Os joelhos começam a tremer, começa a ter suores frios. A primeira vez que a minha atual esposa me deu um beijo, eu caí para o lado como se fosse um bacalhau seco. Foi este conjunto de sentimentos, de manifestações psicossomáticas, quando foi mesmo. Ela diz-me que eu caí como se fosse uma tábua. Eu nem dobrava os braços, nem nada. Foi pum. E este senhor, Simeão, o novo teólogo, diz exatamente isto. Quando nós estamos a fazer uma verdadeira experiência do Espírito e do poder do Espírito em nós, nós temos reações psicossomáticas. O nosso corpo manifesta transformações. Posso dizer algumas. O batimento cardíaco diminui. Ficamos mais tranquilos, mais serenos. Começamos a ter uma hipersensibilidade. Os sentidos começam a fundir-se. Eu vejo uma cor e a cor tem um cheiro. Eu ouço uma música e estou a ver a música. Enfim, coisas que não são raras, mas que nós no Ocidente, devido a muitos séculos de medo dos místicos, apesar de tudo, começamos a não falar muito sobre isto. E às vezes as pessoas têm estas experiências normalíssimas na vida espiritual, na oração, e vão falar com sacerdotes porventura menos preparados do que o padre Marcelino e dizem, não é nada obrigado, é verdade. Foi dos alunos mais brilhantes que eu tive. Portanto, não se esqueçam nunca disto. E vão falar com um padre menos preparado que o padre Marcelino e o padre diz, olha, tem que ir ao médico. Quando o mais normal é que estas coisas aconteçam. Permitam-me dizer isto. O atípico é que não aconteçam. Só que nós, quando elas começam a acontecer, nós ficamos com medo. E começamos a não deixar que elas venham ao de cima. Simeão, o novo teólogo. Depois podemos falar de um místico russo, século XVIII, século XIX, chamado Serafim Sarov. Era um eremita, vivia na floresta e tornou-se muito famoso porque também muito famoso ateu, que não acreditava que ele vivesse sozinho no meio da fauna da Sibéria, que não é a fauna da cidade do Porto, que os animais mais perigosos são as gaivotas. São. Vocês não imaginam o perigo que é, porque se a gente vai comer com qualquer coisa na mão, elas pensam que nós estamos com qualquer coisa, pumba, atacam. São uma praga. Vocês não têm aqui a praga das gaivotas. Não, ainda já começam a haver. Já começam a aparecer. É terrível. Já vemos algumas gaivotas em Braga. Vejam lá. Por causa dos detritos. Dos detritos. Assim, elas andam aí. É como as bruxas. Cuidado com as gaivotas. Elas andam aí. As bruxas é outra história. Mas então esse ateu, que era muito famoso na sociedade russa da altura, disse que eu não acredito. Não acredito. E começou a escrever vários textos para jornais famosos, negando a possibilidade de que ele vivesse no meio de ursos, no meio dos outros animais, etc. Então vai visitá-lo. Em primeiro lugar, começa a dizer que sim, que de facto ele vive lá completamente solitário no meio de uma floresta. O senhor chamava-se Motovilov, o ateu. Depois começa a conhecê-lo e reconhece que, de facto, aquela pessoa é aquilo que nós podemos chamar um homem com H grande. Nós diríamos um santo. Ele, como ateu, diz, é um homem extraordinário. Pela maneira, a simplicidade, a singeleza, a honestidade, a franqueza. Mas depois reporta um outro acontecimento mais extraordinário, que não é tão extraordinário dentro da tradição ortodoxa. Que é, lá está, o testemunho que ele faz, um ateu, da experiência do Espírito Santo vivida por Serafim Sarov. Que o ateu diz que quando ele teve a experiência do Espírito Santo, tudo ficou iluminado, tudo ficou repleto de luz, como se estivessem no meio do sol. Algo semelhante àquilo que nós podemos dizer que as pessoas, mesmo ateias, viram quando foi em Fátima, em 1917. O disco solar a mexer-se. E viu mais. Viu que os animais se aproximavam dele. Ursos, panteras, aproximavam-se deles. E eram amigos para com ele. Um pouco naquilo que diz o livro de Isaías, que o leão vai estar junto ao cordeiro. Não vai haver inimigos. Um outro autor que eu gostaria muito de falar é um Saint Silouan.
San Siloano Atonita. Atonita é do Monte Athos. O Monte Athos é uma península em forma de 3 dedos, 3 penínsulas, vamos dizer assim, na atual Grécia, onde tem mosteiros, lá está, um mosteiro de cada país que tem uma igreja autocéfala. Um mosteiro dos ortodoxos russos, um mosteiro dos ortodoxos gregos, um mosteiro dos ortodoxos romanos, búlgaros, georgianos, etc. E este San Siloano viveu no século XX e é, sobretudo, conhecido pela profunda convicção de que todos seremos salvos. De que Deus, sendo misericordioso e infinitamente misericordioso, arranjará sempre maneira de, sem negar a nossa liberdade, nos convencer, nem que seja da primeira vez que estivermos face a face com Ele, que é a primeira vez que vamos nos conhecer totalmente e que o vamos conhecer totalmente, a preferir viver a eternidade com Ele do que viver a eternidade sem Ele. E mais, pede que todos nós sejamos pessoas que rezemos por isto. Nós rezamos por isto nas nossas Eucaristias, mas dizemos isto tão rapidamente que nem nos apercebemos. Senhor, acolhe todos aqueles cuja fé só Tu conheces. Todos aqueles. Estamos a pedir. E se uma Eucaristia tem um valor infinito, porque é próprio o sacrifício de Cristo, todas as vezes que nós estamos a dizer, eu acho que Deus já está a dizer, olha, vocês estão a bater a uma porta que já está aberta. Estejam tranquilos. Eu acho que nós todos, mesmo na maturidade mais adulta da nossa vida, nós somos crianças diante de Deus. Nós todos, diante de Deus, somos como o meu filho quando começou a aprender a andar. E que eu chegava à casa e ele vinha a correr demasiado depressa para aquilo que eram as suas capacidades. O que é que acontecia? E o que é que eu fazia? Batia-lhe. Ajudava a levantá-lo. Não estava a falsificar o jogo. Estava-lhe a dar ânimo. Anda. Força, Francisco. Deus é assim. Nós diante de Deus ainda somos todos crianças. Deus dar-nos a mão quando nós cairmos nos braços dele, quando a parteira morte nos colocará nos braços dele. Deus prometeu-nos que a viagem, a aterragem, vai ser tranquila. Não nos prometeu que a viagem fosse tranquila. Não é. Temos problemas, o amor é desafiante, o amor é exigente. A ideia que o amor é romântico, é tudo florzinhas. Não sei se alguém ainda acredita nisto. Há momentos. Mas eu amo a minha esposa como uma rosa, não é apenas por ser pétalas. Também há momentos em que ela me pica, ainda bem. Quando me está a ferir o egoísmo. Quando ela me fere o egoísmo, isto é muito salutar para mim, para o meu eu. Obrigado, Marta, por me chamar a atenção. Posso ficar ali um bocadinho atrapalhado. Mas dizer a alguém, eu só te amo até este ponto, até o ponto em que tu vais ferir-me, o meu egoísmo, isso é dizer automaticamente àquela pessoa, eu não te amo de maneira nenhuma. Porque se ela me ama, vai ferir o meu egoísmo, porque quer o bem para mim. Porventura Deus, neste primeiro face a face que nós tivermos com Ele, vai-nos arrancar muitas coisas que estão pegadas a nós. E se vocês sabem o que é que são as duas peças de velcro, que colam uma à outra, nós somos uma peça de velcro e ao longo da nossa vida estamos a colar muitas coisas a nós. Estamos a pegar-nos a muitas coisas. E quando estivermos face a face com Deus, Ele vai começar a arrancar. Com amor. Vai-nos doer. Mas é para o nosso bem. Muito bem. Nós estudamos dentro da espiritualidade cristã oriental a praxis negativa e a praxis positiva. São dois termos interessantes que também ficamos a conhecer. Deixaríamos, já falámos também algumas coisas sobre isso, da negativa, mas eu pedi-lhe, pela dificuldade também desta abordagem do tema, neste encontro, mas nesta partilha, também me parece que era interessante falarmos deste caminho da virtude e em específico da caridade, porque é também uma temática própria do nosso ano pastoral. A proposta, ao fazermos este estudo, foi desta dupla dimensão, não é? De uma praxis negativa e depois a parte positiva. Então, o que é isto do caminho da virtude que
a espiritualidade oriental nos propõe e como entra aqui a caridade? A palavra virtude, se nós quisermos ir ao latim, quer dizer força. A virtude é a força que dá movimento à nossa dimensão espiritual. E a única força que dá movimento à nossa dimensão espiritual é o amor. É a caridade. Todas as outras virtudes que nós conhecemos, a fé, a esperança, a temperança, a fortaleza, a castidade, são a caridade transformada em situações que nós necessitamos de, num momento, ser fortes, noutro momento, termos esperança, noutro momento, sermos corajosos, noutro momento, sermos castos. Só há uma virtude, é a caridade. E como é que nós adquirimos a caridade? Amando. Adquire-se uma virtude exercendo-a. Cuidado com aquilo que nós pedimos a Deus. Mesmo. Porque Deus dá aquilo que nós queremos e que está por trás daquilo que nós pedimos. Vou-vos dar um exemplo. Eu peço a Deus, Senhor, dá-me muitos anos de vida, porque eu gostava de ver o Francisco a crescer. Mas o que está por detrás não é os anos de vida saudáveis. Porque nós associamos muitos anos de vida saudável. O que está por detrás é, essencialmente, o vê-lo crescer. E Deus pode-me dar muitos anos de vida, mas com pouca saúde. Dá-me, Senhor, paciência. E a partir desse dia, sempre que eu vou fazer compras ao supermercado, eu tenho o azar de escolher a fila do supermercado em que nunca anda para a frente. Cuidado com o que pedimos a Deus. Deus dá-nos o que nós queremos por detrás das palavras que nós usamos para pedir alguma coisa. Senhor, dá-me dentes. É legítimo pedir dentes, mas o que é que eu quero por trás dos dentes? O que é que eu quero por trás dos dentes? É que se calhar a minha esposa faça a comida menos dura. Ele não me dá dentes, mas põe a minha esposa a ser um chefe de culinária. Cuidado com o que nós pedimos. Bom, quando nós pedimos amor a Deus, nós estamos a dizer, eu quero amar. Já sabemos que Deus, disse há pouco, só tem uma coisa para nos dar, amor. E a caridade, o amor, não tem origem em nós. Nem há dois amores, como diz o Marco Paulo, com todo respeito. Só há um amor. O amor que eu tenho pelo Padre Marcelino, o amor que eu tenho pela minha esposa, o amor que eu tenho pelos meus alunos, o amor que eu tenho por cada um de vocês, é o amor de Deus por mim, a ser canalizado por mim para vocês. Como é que eu peço e exerço a caridade? Pedindo a Deus a capacidade de estar mais sensível ao amor dele a chegar a mim e tirar as pedras do egoísmo do meu coração para que esse amor chegue aos demais. Como é que se exerce uma virtude? Então volto a dizer. Como é que se adquire uma virtude? Peço desculpa. Pedindo-se e exercendo-se. E nós temos, diariamente, infinitas, entre aspas, ocasiões para amarmos. O que nós, às vezes, não compreendemos é o que é o amar. E, nesse aspecto, os nossos padres orientais, os nossos teólogos orientais, os nossos irmãos orientais, são muito mais sensíveis a explicar isto. Amar é fazer o bem para a outra pessoa. É fazer o bem para o eu da outra pessoa. Não se confunde com um sentimento que também se chama amor. Eu posso fazer o bem àquela pessoa e não ter este sentimento que nós normalmente chamamos amor. É tragédia, como o Padre Marcelino puder-vos dizer,
das pessoas que se casam com um sentimento de amor, mas não com a vontade de fazer o bem para a outra pessoa. E quando o sentimento desaparece, divórcio. O amor é algo real, concreto. Pode, e quando está associado ao sentimento que também se chama amor, pode ter esta dimensão sentimental. Mas os padres orientais dizem, o amor faz-se. Trata-se de fazer o amor. Não se esqueça de colocar o O entre fazer e o amor, está bem? Não me ponham-se a dizer que eu disse que é fazer amor. Também é. Para quem tiver vocação para isso. Também é. E ter relações sexuais, promovendo o bem do outro, é muito salutar. E os padres orientais dizem que a primeira finalidade da relação sexual é promover o crescimento do outro. Crescimento espiritual. Também pelo prazer. Prazer que para nós ocidentais, às vezes ainda é uma palavra um bocadinho assustadora. Se é prazer, é pecado. Não, se é prazer e verdadeiro prazer, de certeza que não é pecado. O problema é que seja verdadeiro prazer. Portanto, nós temos uma multiplicidade de ocasiões para nós fazermos o bem ao outro. A questão é querermos. Não basta pedir, é querer. E nós, às vezes, deliciamos com o mal dos outros. Deliciamos. O que é uma tragédia? Uma tragédia é algo que corre mal a nós e algo que corre bem aos demais. Costuma-se dizer. Querer o bem e querer fazer o bem continuamente aos demais é um desafio tremendo. Em primeiro lugar, implica conhecer bem o outro, para eu saber o que é o bem para ele. Em segundo lugar, implica arregaçar as mangas e não ter medo de ir onde ele está. Esteja onde ele estiver. E pode ser um pecador público, mas que precisa de ajuda. Precisa que a gente lhe faça o bem para poder mudar de vida. E agora vou utilizar as palavras de um santo de muito amor meu por ele, João Crisóstomo. Não digam que foi o Alexandre que disse isto. Mas digam, podeis dizer que foi o João Crisóstomo que disse isto. Se a outra pessoa viver num prostíbulo, onde é que eu posso lhe fazer o bem, se não indo lá? É preferível estar a fazer o bem num prostíbulo, tendo o coração em Deus, do que estar na Eucaristia com o coração num prostíbulo. Isto é João Cristóvão que diz. Não tenhamos medo. Temos que ir aos infernos onde estão as outras pessoas. Não podemos estar à espera que as pessoas que são ignoradas pela sociedade venham ter connosco. Temos que ir ter com elas. E hoje as pessoas que são ignoradas pela sociedade são muitas. Portanto, não faltam ocasiões para a gente fazer o bem. O padre Marcelino sabe isto. E agora também ficareis a saber. Eu passo 2 noites por semana com os sem-abrigo. Não é dar-lhes do comer, é dormir com eles. Eu sei que isto não lhes vai mudar absolutamente nada, exceto saber que está lá alguém por eles. Que está lá, eles sabem quem eu sou. E sabem que eu não sou sem-abrigo. Mas eu durmo com eles. E o simples facto de eu estar com eles é fazer-lhes o bem. É dizer que está lá alguém que os ama tal como eles são. E que está disponível, caso eles queiram, a dar-lhes a mão para que eles mudem de situação. Porque eles precisam de ganhar confiança para quererem também sair dessa situação. E depois, para sair dessa situação, não é o Alexandre. Tem que ser um trabalho em equipe. E já se deram conta que talvez 99% dos sem-abrigos são homens. Não são mulheres. Já se deram conta? Porquê? Porque os homens, isto talvez seja uma generalização excessiva, mas nós, varões, temos problemas com 4Ds. Muitos problemas. Não sabemos lidar com isto. A doença, o desemprego, o divórcio e os defuntos. É por estes 4Ds que os homens vão para a rua. Enquanto que a mulher já tem uma estrutura
que lhe permite uma estrutura que vai sendo herdada. E os homens hoje em dia já vão conseguindo também adquirir essas capacidades. De enfrentarem os problemas com uma outra disposição. O homem, o varão, diante disto, prefere às vezes sair de casa do que dizer diante da família, eu perdi o emprego. Isto é trágico, mas é verdade. O eu estar com os sem-abrigos é uma oportunidade de eu fazer o bem. E quando estou a dar aulas, é fazer o bem. E quando estou a trocar as fraldas ao Francisco, é fazer o bem. Isto é adquirir a virtude do amor, da caridade. Caridade que tem uma outra dimensão, que é a caridade na dimensão sociocaritativa. Mas não no sentido de dar esmolas para ficarmos bem de consciência. Que isso não é caridade verdadeira. Isso não é caridade verdadeira. A caridade não é sequer dar palavra aos outros que necessitam de ter palavra. É criar condições para que eles tenham palavras nas nossas comunidades. Agora perguntem-se. Se vocês convidarem pessoas que não têm capacidade para tomar banho, que não tomam banho, que azar, no Porto azar, venham à igreja. Vocês acham que as pessoas, depois delas se sentarem, permanecem sentadas ao lado delas? Não. Eu garanto que não. Eu digo-vos que não. Em vez de nós chegarmos a elas e venham tomar banho à nossa casa, venham tomar uma refeição connosco. Minha esposa só diz, traz cá pessoas de confiança. Pronto. Mas nós nunca sabemos. É preciso ter um amor tremendo. Não olhem para mim, olhem mais para a minha esposa. É preciso ter um amor tremendo para confiar numa pessoa que pode ir lá à casa e pode tirar alguma coisa. E não lhe dizer nada. E se calhar virmos a tirar e perguntarmos, precisa de outra faca? Para ela não se sentir envergonhada. As nossas comunidades são capazes de fazer isto. Não é ir darmos de comer... Eu sou vicentino. Não é ir darmos de comer. É diferente. Isto parece uma salva de palmas. Mas terminarmos, mas queria ainda tocarmos estes 3 pontos da oração, que aprendi também nessa formação sobre a espiritualidade oriental. A oração incessante, aquela força do orai sem cessar, que eu rezava todas as noites, todas as quintas-feiras à noite, na oração de completas, e nunca tinha dado conta também dessa ligação com que nós somos corpo, alma e espírito, e nós habitualmente falamos de corpo e de alma. Se o professor pudesse explorar um pouco esta dupla dinâmica do rezar sem cessar e rezamos, como há pouco dizia, que é o Espírito que reza em nós. A oração de Jesus, que é uma particularidade também muito bela, que nós já conhecemos porventura, que hoje em dia penso que já é bastante comum entre nós, esta referência, mas que é uma característica desta espiritualidade. E para terminarmos, os ícones, e há pouco o professor também referia, na própria liturgia acontece esta relação com os santos e a dinâmica dos ícones. Para nós é a cruz, digamos assim, depois temos as imagens dos santos que colocamos em andores e veneramos, mas não tem nada a ver, descobri eu, depois também, os ícones é outra coisa. Mas então estes 3 pontos, se fosse possível, de uma forma breve, muito breve, deixar aqui umas ideias, pelo menos para que um dia vocês façam também como eu fiz e se inscrevam numa formação sobre a espiritualidade cristã oriental, ou procurem literatura, porque foi uma coisa belíssima, de facto, que trouxe uma novidade à minha vida e que quereria que hoje também despertasse aqui, em cada um de vós esse gosto, esse desejo. Muito bem. Professor. Padre Marcelino, há 2 textos bíblicos. Um de Paulo, outro nos Evangelhos Sinóticos, em que, num dos casos, o texto de Paulo
Paulo diz, orai sem cessar, mas também no Evangelhos Sinóticos, no Jardim das Oliveiras, Jesus diz, orai sem parar. E Jesus não diz isto se isto fosse impossível. O que demorou foi a compreender como é que era possível fazer isto. Por exemplo, houve comunidades que achavam que só é possível orar sem cessar, revezando-se. Como nós fazemos às vezes na hora santa, estão os escuteiros das 3 às 4, e depois estão os acólicos. Eu sou disléxico, peço imensa desculpa, não foi nenhum. Alguns acólitos poderão ter alguma tendência, mas... E depois estão os acólitos, e depois estão os ministros auxiliares da comunhão, extraordinários da comunhão, assim. Mas, lentamente, começou-se a descobrir que o nosso próprio espírito, como falou o padre Marcelino, que é diferente da nossa alma. O nosso espírito é o que acontece ao nosso corpo-alma quando o Espírito Santo habita em nós. Nós somos corpo-alma, mas quando, pela Conceição, mas logo no momento da Conceição, quando o Espírito Santo começa a habitar em nós, nós adquirimos uma dimensão espiritual, porque o corpo e a alma têm o cão. O corpo e a alma têm uma planta. O corpo é a minha exterioridade relacional, a alma é a minha interioridade vital, o meu espírito é o meu eu mais profundo, que está em contacto com Deus. Começou-se a descobrir que, mediante um conjunto de palavras significativas, podiam ser repetidas de início de modo mecânico, como quando nós aprendemos a andar de bicicleta, de início é um bocado mecânico. Nós temos que estar a pensar qual é que é o pé que pomos para a frente. Temos que estar a pensar como é que viramos para a esquerda, para a direita. A partir de certa altura já não pensamos. Podemos estar a andar de bicicleta e andar com o telemóvel. Isto é um exagero, evidentemente, mas não falta muito. E passou-se a adquirir esta familiaridade com um espírito que ora em nós, em que deixamos que, mediante esta repetição inicial, que é mecânica, posteriormente, quem em nós começava a repetir estas palavras era o próprio Espírito Santo. De modo que, mesmo a dormir, nós sabemos que estamos a repetir aquelas palavras. Estamos a fazer seja o que for, e podemos estar a dar aulas, e por detrás daquilo que eu estou a dizer, aquelas palavras continuam a repetir. Ao longo do tempo, não se sabia quais eram as palavras mais adequadas. A partir sensivelmente do século IV, século V, começou-se a aprimorar uma oração, chamada oração de Jesus, que é um aspecto particular da oração incessante, que vai adquirir a sua forma paradigmática, emblemática e definitiva sensivelmente no século XIII. De modo muito simples, é dizer as palavras: Senhor Jesus, tem piedade de mim. E fazê-lo ao mesmo tempo que inspiramos e expiramos. Senhor Jesus, tem piedade de mim. Senhor Jesus, tem piedade de mim. Isto de início é mecânico, parece artificial. Do mesmo modo, quando nós, na escola primária, tínhamos que escrever as letrinhas dentro das duas linhas. Agora já escrevemos em qualquer sítio. Não precisamos de linhas para escrever. De início, é artificial. Depois isto adquire-se esta habitualidade com o Espírito Santo e o próprio Espírito Santo a falar em nós isto. E nós estamos assim continuamente, a nível do nosso próprio inconsciente, em ligação intimíssima com Jesus, ao evocar o nome dele. Senhor Jesus. Que doce que é o nome de Jesus, quando nós o dizemos sempre. Porque é que havemos de estar, por exemplo, a fritar um ovo e a pensar se o Porto vai ganhar ou vai perder? Não era mau. Perdesse ou que ganhasse? Ganhasse. Pronto, então estamos de acordo. Mas podemos estar a fritar o ovo e isto a vir ao de cima. Deixem. Um pequeno aviso. Quem faz isto, de início às vezes, consegui dizer 500 vezes por dia. Pronto, depois vão chegar às 50.000. E depois perdem a conta. Começam a experimentar aquilo que eu disse que Simeão, o novo teólogo, dizia que acontecia quando nós fazemos a experiência do Espírito. Começam a acontecer umas coisas fora do comum.
mas que são normais. Não façam isto de livre iniciativa e sem o acompanhamento de alguém que faz isto há muito tempo. Que é para dizer, esteja tranquila. Ou esteja tranquilo. Os homens também conseguem fazer isto. Não é só as senhoras. Não é só as senhoras. Embora, pela experiência que eu tenho, as senhoras são mais fiéis a perseverarem neste tipo de oração. Porque pode acontecer algumas coisas. Começamos a ver umas coisas e tal. Não é para assustar. É para não fazer isto por vossa iniciativa. É do mesmo modo que um médico diz, olha, não tomes medicamentos por própria iniciativa. Seja acompanhado. Está bem? Volto a dizer, por favor, Padre Marcelino e vocês todos, não é para assustar. Mas se vocês começarem a querer fazer isto, e ótimo, peçam para ser acompanhados por alguém que o faz há muito tempo. Que é para dizer, olha, você mais ou menos nesta altura vai começar a sentir formigueiros nas mãos. É escusado de ir ao médico. Porque ele vai lhe dar medicamentos para tirar os formigueiros. E você perde a sensibilidade daquilo que era ideal que você sentisse neste momento da oração. Está bem? Você vai começar a sentir tristeza. E a pessoa vai ao médico, o médico dá uns medicamentos para não estar deprimido. Quando não tem nada a ver com isso. Pronto. Finalmente, os ícones. O que é que são os ícones? Os ícones são uma janela para o transcendente, são uma janela para o divino. Não para nós chegarmos até lá, mas ele para chegar até nós de um modo mais patente. São imagens muito codificadas. É preciso saber ler, é preciso saber a gramática, o alfabeto dos ícones, para saber o que é que está diante de nós. Nós, católicos, procuramos representar São Francisco do modo mais fiel possível àquilo que foi a imagem de São Francisco. Procuramos representar de modo mais fiel a imagem, por exemplo, do fundador da Opus Dei, com os óculos, tudo mais, etc. Os ícones não representam, nem querem representar de modo fiel a pessoa. Representam consoante um conjunto de símbolos particulares que ajudam a quem está a ver compreenda quem é que foi a pessoa. Se tem testa alta, foi um teólogo. Se tem um queixo pequenino, era uma pessoa que era tímido. Se tem as orelhas compridas, era alguém que ouvia muito bem. Esta gramática é preciso compreender. Outra coisa que distancia também os nossos irmãos orientais e na sua relação com os ícones, de nós, na nossa relação com as imagens, é que nós não veneramos as imagens. Nós veneramos quem está representado nas imagens. Mas não veneramos a imagem em concreto. Os nossos irmãos orientais veneram o ícone. Porque acreditam que aquele ícone é quase como um sacramento. É quase um momento, quando eu estou a olhá-lo, de a graça de Deus chegar através daquelas imagens a mim. É curioso que os ícones são representados ao contrário das imagens que nós representamos no Ocidente. Nós, no Ocidente, para darmos a impressão de que sabemos desenhar bem, as coisas que estão mais longe, quando nós desenhamos, ficam maiores ou mais pequeninas? Mais pequeninas. As pessoas que estão lá ao fundo são muito pequeninas, em comparação com o tamanho do Padre Marcelino. Como é óbvio. Nos ícones é ao contrário. Para quê? Para dar a impressão de que não somos nós a olhar o ícone. É quem está no ícone que está a olhar para mim. Com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, com um olhar de ternura. Estamos a ser observados com os olhos com que aquela pessoa que está vivíssima em Deus me olha hoje realmente. Sendo que a própria matéria dos ícones, a matéria, a pintura, a madeira, é tida como algo semelhante, não é igual, algo semelhante àquilo que acontece na transformação do pão em corpo do Senhor e o vinho em sangue do Senhor. Quando alguém utiliza aquela matéria para fazer um ícone, aquilo torna-se num quase sacramento. Está bem? Portanto, quando nós vemos uns ícones, há ícones à venda no IKEA, se calhar, não sei. Ou como é que é aquela loja que as pessoas saem lá com sacos de roupa? A Primark. Não sei se conheces a Primark. As pessoas a arrastar os sacos que nem conseguem com aquilo.
Há ícones a isso, mas os verdadeiros ícones não é assim. Os ícones são preparados durante meses. A pessoa está em jejum pelo menos durante 40 dias. A pessoa que o faz. E faz sempre orando a oração de Jesus. Não é qualquer pessoa. Está bem? Muito bem.